dentro da grande Câmara de Concordância Prime, a maior estação espacial já construída, reinava o caos. Representantes de mais de 200 espécies empurraram-se e gritaram uns com os outros. Alguns tinham escamas, alguns tinham pelos, alguns tinham corpos feitos de cristal vivo ou gás contido em trajes especiais. Eles vieram de todos os cantos da galáxia. Eles eram o Conselho Galáctico, o corpo governante da civilização conhecida, e neste momento estavam aterrorizados. O alto chanceler Vetanar estava no pódio central. Sua pele azul ficou cinza pálida, um sinal de extremo estresse em sua espécie. Ele levantou os 4 braços tentando trazer ordem à sala. Por favor, representantes, por favor, precisamos de ordem. Ninguém ouviu. A gritaria continuou. Na enorme tela atrás do chanceler, pontos vermelhos moviam-se lentamente pelo mapa estelar. Cada ponto representava um navio de guerra. Havia 12.000 pontos vermelhos e eles estavam indo direto para o coração do espaço civilizado. O Kratra Dominion finalmente chegou. Durante 50 anos, o Kratra foi um pesadelo no limite do espaço conhecido. Eles eram uma espécie guerreira, altos e poderosos, com pele cinza semelhante a uma armadura e 4 braços que terminavam em garras. Eles acreditavam em apenas uma coisa, a conquista: os fortes governavam, os fracos serviam. Esta era a sua única lei. Em 50 anos, eles conquistaram sistemas de 40 estrelas. Eles escravizaram bilhões. Eles destruíram civilizações inteiras. E agora sua grande armada estava vindo para os mundos centrais. A embaixadora Trix do Feneri Collective finalmente conseguiu fazer sua voz ser ouvida acima do caos. Ela era pequena, coberta por um pelo branco e macio, e seus grandes olhos estavam úmidos de medo. Os números não mentem, ela chorou. Nossa frota combinada conta com 4.000 navios. Eles têm 12.000. Não podemos vencer esta batalha. Não podemos sequer atrasá-los. Depois negociamos, gritou o outro representante, um ser enorme feito de rocha viva. Oferecemos-lhes homenagem. Nós damos a eles o que eles querem. Seu idiota, sibilou o representante Seiler do Império Vetiano, uma criatura parecida com uma cobra que se enrolava em um poste alto. Os Kratra não negociam. Eles não aceitam tributos. Eles aceitam apenas a rendição total, a escravidão completa. Eles levarão tudo o que temos e todos que somos. A gritaria recomeçou, mais alta do que antes. Numa pequena seção da Câmara, longe do centro, estava sentada a delegação humana. Havia apenas 3 deles. A embaixadora Eleana Shen sentou-se no meio. Uma mulher de 50 anos com cabelos grisalhos e olhos escuros e calmos. De cada lado dela estavam seus 2 ajudantes, humanos mais jovens que pareciam nervosos. Ninguém prestou atenção aos humanos, ninguém nunca prestou atenção. A humanidade aderiu à União Galáctica há 847 anos. Quando a primeira nave alienígena chegou à Terra, os humanos ficaram entusiasmados. Eles pensaram que se juntariam a uma grande civilização de seres avançados. Eles pensaram que aprenderiam tecnologias incríveis e explorariam as estrelas. Em vez disso, descobriram que a galáxia já tinha muitas espécies avançadas. A galáxia já tinha guerreiros, cientistas e construtores. O que a galáxia precisava, disseram-lhes, era de comida. A Terra tinha solo rico e condições perfeitas para a agricultura, e assim a humanidade tornou-se agricultora. Durante 847 anos, os humanos foram conhecidos como uma espécie agrícola menor. Cultivavam alimentos, faziam arte, escreviam poesia e filosofia. Eles eram considerados pacíficos, simples e pouco importantes. Durante grandes debates, ninguém pedia a opinião humana. Durante as crises, ninguém esperava que os humanos ajudassem. Era exatamente assim que a humanidade queria. Eleanor Shen observou o caos ao seu redor com o rosto imóvel. Seus assessores olharam para ela com perguntas nos olhos, mas ela balançou levemente a cabeça. Ainda não. A câmara ficou subitamente silenciosa quando a tela principal piscou. Uma nova imagem apareceu. Um rosto. Pele cinzenta. 4 braços.
Olhos como buracos negros que não tinham piedade. Era o almirante Vorat, comandante da armada Kratra. O Conselho Galáctico do Rei, disse o almirante. Sua voz era profunda e fria, como pedras moendo umas nas outras. Eu sou Vorat. Eu falo pelo domínio. Alto-chanceler Vetanar tentou se recompor. Almirante Vorat, certamente podemos discutir esta situação. Certamente há uma maneira de encontrar a paz entre os nossos povos. O almirante Vorat riu. Não foi um som agradável. Paz? Você entendeu mal, chanceler. Não viemos discutir. Viemos informar. Em 72 horas, a minha armada chegará aos vossos sistemas centrais. Você tem duas opções. Primeiro, entregue-se completamente. Todas as espécies, todos os mundos, todos os recursos pertencerão ao domínio. Você nos servirá. 2. Recuse e seja destruído. Cada navio, cada estação, cada cidade, não deixaremos nada além de cinzas. Isso é uma loucura, gritou o embaixador Trix. Somos centenas de espécies, bilhões de vidas. Sim, o almirante Vorat concordou. Você é, e em breve todos serão nossos. Ou você não será nada. Ele fez uma pausa e sua boca sem lábios se curvou em algo parecido com um sorriso. Você tem até chegarmos para decidir. Escolha sabiamente. A tela escureceu. Por um momento houve um silêncio completo. Então o caos voltou, pior do que antes. Alguns representantes choravam, outros gritavam. Alguns já estavam tentando entrar em contato com seus mundos de origem, preparando-se para evacuação ou rendição. Na pequena seção humana, Eleanor Shen levantou-se em silêncio. Ela se virou para seus assessores. Preciso entrar em contato com a Terra, disse ela em voz baixa. Fique aqui, observe, relate qualquer coisa em comum. Embaixadora, sussurrou um de seus assessores, o que vamos fazer? Não temos militares. Não temos armas. Somos apenas agricultores. Eleanor olhou para o jovem por um longo momento. Havia algo em seus olhos, algo antigo. Algo que foi transmitido de geração em geração humana por quase 1000 anos. Um segredo. Apenas observe, disse ela, e não se preocupe. Ela saiu da câmara por uma porta lateral. Ninguém percebeu. Ninguém nunca notou os humanos. As horas seguintes foram repletas de discussões e desespero. Planos foram feitos e abandonados. Algumas espécies falaram em reunir suas frotas para uma resistência final. Outros falaram sobre rendição imediata. O representante da Fenaria sugeriu que mandassem tudo o que tinham para o crack enquanto seus civis tentavam fugir. O representante vetiano calculou que mesmo com tal sacrifício, apenas 12% da população poderia escapar. Não havia esperança. Todo mundo sabia disso. A matemática era simples e brutal. 12.000 navios de guerra contra 4.000. O Kratra destruiria a frota da União Galáctica em horas. Então eles levariam tudo. Tarde da noite, quando a exaustão começou a silenciar até as vozes mais apaixonadas, algo estranho aconteceu. Um técnico em uma das estações de sensores endireitou-se de repente. Sua pele cinzenta ficou ainda mais cinzenta. Ela apertou botões, verificou leituras, apertou mais botões. Alto-chanceler, ela gritou, com a voz trêmula. Alto-chanceler, temos algo. Vetanar virou-se para ela. O que é? Mais navios Kratra? Não, senhor, não sei o que é. A tela principal mudou. Agora mostrava o espaço atrás da armada Kratra, bem atrás, numa região de espaço vazio onde nada deveria existir. Havia uma assinatura energética ali. Um grande problema, muito, muito grande. Isso é impossível, sussurrou o deputado Seiler. Não há nada lá fora. Nenhum sistema, nenhuma estação, nada. As leituras devem estar erradas, disse o embaixador da Fenari. Nossos sensores devem estar danificados. Mas as leituras não estavam erradas. À medida que o conselho observava, a assinatura energética cresceu.
Algo estava saindo daquele espaço vazio. Algo estava emergindo do nada. O que é aquilo? O chanceler perguntou. Ninguém respondeu. Ninguém sabia. A embaixadora Helena Shen voltou à câmara naquele momento. Ela caminhou até seu lugar, sentou-se e cruzou as mãos no colo. Seu rosto não mostrava nada. Seus assessores olharam para ela com os olhos arregalados, mas ela não explicou. Na tela, a assinatura energética continuou a crescer. Agora era maior do que qualquer coisa que o conselho já tinha visto. Maior que uma estrela, maior que uma frota. Maior do que qualquer coisa que deveria existir no espaço normal. Algo está acontecendo, informou o técnico. Sua voz é apenas um sussurro. Vários contatos, centenas, não, milhares, milhares de contatos. A câmara do conselho estava completamente silenciosa agora. Cada olho, cada sensor, cada pensamento estava focado naquela leitura impossível. Naquele espaço vazio onde nada deveria estar, navios apareciam. Nem dezenas, nem centenas, milhares de navios. Eles vieram em perfeita formação, emergindo de um buraco na própria realidade. Seus cascos eram pretos. Suas formas eram diferentes de tudo no banco de dados. Eles não carregavam sinais de transponder. Eles não enviaram códigos de identificação. Quantos? Perguntou o chanceler. O técnico verificou suas leituras 3 vezes antes de responder. Sua voz estava vazia de choque. 15.000 navios, alto chanceler. 15.000 embarcações desconhecidas. Eles não estão em nenhum banco de dados. Eles não correspondem a nenhuma espécie conhecida. Eles não existem em nenhum registro, em lugar nenhum. A câmara entrou em erupção novamente, mas desta vez a gritaria foi diferente. Este foi o som de seres que acabaram de ver algo impossível. A armada Kratra era assustadora, mas pelo menos eram conhecidos. Esta nova frota era algo completamente diferente. Este era o medo do desconhecido. Quem eram esses seres? De onde eles vieram? Eles estavam aqui para ajudar? Eles estavam aqui para conquistar? Eles eram algo ainda pior que o Kratra? Em seu pequeno assento na extremidade da câmara, a embaixadora Helena Shen observava o caos. Ela não gritou. Ela não entrou em pânico. Ela simplesmente observou e esperou e sabia o que ninguém mais naquela sala sabia. A espera estava quase acabando. O segredo de 800 anos da humanidade estava prestes a ser revelado. O almirante Vorat estava na ponte de comando de sua nau Capitânia, a ira do domínio, e olhava para as leituras da censura com os 4 olhos. Seus oficiais moviam-se nervosamente ao seu redor. Nenhum deles queria ser o primeiro a falar. Um erro da censura, Vorat finalmente disse, essa é a única explicação. Verificamos a censura 17 vezes, almirante. Seu oficial de ciências respondeu, mantendo a voz muito cuidadosa. As leituras são precisas. Há navios atrás de nós, 15.000 deles. Vorat virou-se lentamente. Seu enorme corpo cinzento parecia preencher toda a ponte. Seus olhos, negros e vazios, fixaram-se no oficial de ciências. Os navios não surgem do nada. Os navios não existem sem registros. Os navios não se escondem em espaços vazios sem motivo. Ele se aproximou, descubra a verdade ou encontrarei um novo oficial de ciências. Almirante, gritou outro oficial, a frota desconhecida está mantendo posição. Eles não estão avançando. Eles não estão recuando. Eles estão simplesmente esperando. Vorat voltou para a tela principal. As formas negras dos navios desconhecidos estavam ali em perfeita formação. 15.000 navios, cada um silencioso. Cada um ainda. Não foi natural. As frotas se moviam, as frotas se comunicavam. As frotas mostraram sinais de vida. Esta frota não fez nada. Apenas esperou. Foi Vorat que teve que admitir para si mesmo, profundamente perturbador. Abra um canal, ele ordenou. Vamos ver quem são esses fantasmas. A comunicação foi enviada.
Por longos minutos, não houve resposta. A frota fantasma permaneceu em silêncio. Eles não respondem, disse Vorak. Ou não podem, ou optam por não fazê-lo. De qualquer forma, eles não são nada, são uma distração. Continuamos para os mundos centrais. Esses fantasmas os seguirão ou não? Não importa. Almirante, disse seu primeiro oficial cuidadosamente, não deveríamos investigar? Não sabemos que armas eles carregam. Não sabemos suas intenções. Virar as costas para uma força desconhecida deste tamanho é exatamente o que faremos, Vorak interrompeu. Conquistei sistemas de 40 estrelas. Destruir frotas 10 vezes maiores que esses fantasmas. Desconhecido não significa perigoso. Significa desconhecido. E não temo o desconhecido. Ele retornou à sua cadeira de comando, rumo aos mundos centrais, velocidade máxima. Se esses fantasmas querem nos impedir, deixe-os tentar. A armada Kratra começou a se mover novamente. De volta ao Concordance Prime, o Conselho Galáctico assistiu a estes eventos com crescente confusão e terror. A frota fantasma apareceu do nada. Os Kratra os estavam ignorando, e não tinha-se alguma ideia do que aconteceria a seguir. O alto chanceler Vetinar ordenou que todos os arquivos fossem revistados, todos os bancos de dados verificados, todos os registros históricos examinados. O resultado foi sempre o mesmo, nada. Esses navios não existiam. Eles nunca existiram. Não havia registro de seu design, de sua tecnologia, de sua origem. Eles eram impossíveis. Talvez sejam uma raça precursora, sugeriu o deputado Seiler, enrolando-se ainda mais em torno do seu mastro. Os construtores, talvez. Aqueles que criaram os portões de salto antes de desaparecerem há milhões de anos. Os construtores se foram, disse a embaixadora Trix, com o pelo branco arrepiado de medo. Se eles voltassem agora depois de todo esse tempo, o que isso significaria? O que eles iriam querer? Talvez eles queiram nos ajudar, disse a Rocha sendo representativa, esperançosamente. Ou talvez eles queiram destruir todos nós, sibilou Seiler. O inimigo do nosso inimigo nem sempre é nosso amigo. Esses navios fantasmas poderiam ser piores que o Kratra. Muito pior. A Câmara explodiu em discussões novamente. O medo fez com que todos falassem mais alto e pensassem com menos clareza. Esperança e terror se misturaram até que ninguém conseguisse diferenciá-los. Na seção humana, os assessores da embaixadora Helena Shen ficavam olhando para ela, esperando por alguma explicação. Ela não lhes deu nenhum. Ela simplesmente observava as telas, o rosto calmo e as mãos cruzadas. Finalmente, um de seus assessores não aguentou mais. Ele se aproximou e sussurrou, embaixador, você sabe de uma coisa, posso ver. Por favor, conte-nos o que está acontecendo. Helena se virou para ele. Seus olhos escuros continham algo antigo, algo triste e orgulhoso ao mesmo tempo. Observe, ela disse, e lembre-se de tudo que você vê. Algum dia você contará essa história para seus filhos e netos. Eles precisam saber como esse dia aconteceu. Eles precisam entender o porquê. Antes que o auxílio pudesse fazer mais perguntas, algo mudou na tela principal. A frota fantasma estava se movendo. Eles estão avançando, relatou a técnica, com a voz aguda de pânico. As naves desconhecidas estão avançando em direção à armada Kratra, a velocidade aumentando, estão se movendo rápido, muito rápido. A câmara ficou em silêncio. Todos os seres observaram enquanto a parede de navios negros começava a diminuir a distância entre eles e o Kratra. A frota fantasma moveu-se em perfeita formação. Nenhum navio estava fora do lugar. Nenhum navio se movia de maneira diferente dos outros. Foi como observar um único organismo composto por 15.000 partes. Na nau capitânia de Kratra, o almirante Vorat observou a mesma coisa com interesse crescente. Ombro, finalmente uma reação, finalmente algo para medir. Eles se movem bem, ele admitiu. Quem quer que sejam, eles têm disciplina. Mas a disciplina por si só não vence batalhas. O tamanho das armas vence batalhas. A força da armadura vence batalhas.
Vamos ver do que realmente são feitos esses fantasmas. Ele se inclinou para a frente na cadeira. Se eles quiserem lutar, nós lhes daremos um. Todos os navios se viram e enfrentam o inimigo. Prepare-se para a batalha. Hoje adicionamos navios fantasmas à nossa lista de conquistas. 12.000 navios de guerra Kratha se transformaram em um só. Suas armas foram fortalecidas e seus escudos ativados. Eles conquistaram 40 sistemas estelares. Eles nunca haviam perdido uma batalha. Eles não perderiam um hoje. A frota fantasma continuou a avançar. E então um sinal apareceu. Uma transmissão transmitida em todas as frequências e em todos os idiomas conhecidos na galáxia. Uma voz humana falou. Vasos do domínio Kratha. Você está almejando mundos protegidos. Você tem uma chance de retirar. Não haverá um segundo aviso. A transmissão terminou. O silêncio se seguiu. No primeiro momento da concordância, a Câmara do Conselho ficou paralisada de choque. Uma voz humana. A mensagem foi falada primeiro em uma linguagem humana e depois traduzida, mas os humanos não tinham frota. Os humanos não tinham armas. Os humanos eram agricultores. Todos os olhos na Câmara se voltaram para a pequena seção humana. A embaixadora Helena Shen levantou-se lentamente. Ela não falou. Ela não explicou. Ela simplesmente ficou ali, seu rosto calmo e inalterado, como se esperasse esse momento há muito tempo. Embaixador Shen, disse o alto chanceler, com a voz trêmula. Qual é o significado de esse? O que você sabe sobre esses navios? Helena olhou para ele. Então ela olhou ao redor da câmara para todos os rostos olhando para ela. Rostos alienígenas de centenas de mundos diferentes. Rostos que ignoraram a humanidade durante 800 anos. Rostos que consideravam os humanos sem importância, fracos, simples. Eu sei, disse ela calmamente, que a nave deveria ter ouvido o aviso. Antes que alguém pudesse responder, a tela principal brilhou com luz. A batalha havia começado. No navio almirante, o almirante Vorat observava seus sensores confuso. Os navios fantasmas dispararam suas armas, mas seus sensores não mostraram nada. Nenhum raio de energia, nenhum míssil, nenhum projétil de qualquer tipo. Apenas nada. Então seu navio começou a morrer. A primeira embarcação explodiu sem aviso prévio. Num momento estava lá. Escudos na potência máxima, armas prontas. No momento seguinte foi uma bola de fogo e fragmentos. A explosão não fez sentido. Nada o atingiu, nada o tocou. Então outro navio explodiu, e outro, e outro. O que está acontecendo? Vorat gritou. Onde estão as armas? O que está nos atingindo? Não sabemos, gritou seu oficial de ciências, com medo quebrando sua voz. Não há nada nos sensores. Sem energia, sem massa, nada. Mas nossos navios estão morrendo. Os escudos não estão impedindo isso. A armadura não está impedindo isso. Nada está impedindo isso. As explosões continuaram. Navio após navio após navio. A Armada Kratha, a força mais poderosa da galáxia conhecida, estava sendo destruída por armas que pareciam não existir. Vorat assistiu seu império desmoronar na tela. 12.000 navios. Ele trouxe 12.000 navios. Naves que conquistaram sistemas de 40 estrelas. Navios que nunca conheceram a derrota. Agora eles estavam morrendo um por um. E ele nem conseguia ver o que os estava matando. Retorne o fogo, ele gritou. Todas as naves, respondam ao fogo. Mire na frota fantasma, seus navios restantes obedeceram. Milhares de armas disparadas ao mesmo tempo. Feixes de energia, mísseis, torpedos. Tudo que o Kratha tinha. Tudo que eles usaram para conquistar a galáxia. A frota fantasma não diminuiu a velocidade. A frota fantasma não parou. As armas os atingiram. Vorat pôde ver os impactos. Mas nada aconteceu. Os cascos pretos não quebraram. As formações não quebraram.
Os navios nem sequer tremeram. Era impossível. Foi um pesadelo. Foi o fim do domínio Kratha. No Concordance Prime, o Conselho assistiu em completo silêncio. A batalha, se é que poderia ser chamada de batalha, durou 11 minutos. Em 11 minutos, a maior armada que a galáxia já tinha visto foi reduzida a fragmentos e memórias. Quando acabou, restavam apenas 347 navios Kratha. Estes foram os que se renderam imediatamente. Aqueles que desligaram suas armas e imploraram por misericórdia. A frota fantasma os deixou viver. 15.000 navios negros flutuavam entre os destroços da armada Kratha. Eles não perderam um único navio. Eles nem sequer diminuíram a velocidade. E agora, lentamente, eles estavam se virando. Eles estavam se voltando para os mundos centrais, para a Concordance Prime, para o Conselho. A Câmara entrou em pânico mais uma vez. Mas desta vez o pânico teve um sabor diferente. Isto não era medo do Kratha. Este era o medo de algo muito, muito maior. A embaixadora Helena Shen permaneceu no meio do caos, intocada por ele, indiferente a ele. Ela levantou a mão. Alta chanceler, disse ela, sua voz não era alta. Mas de alguma forma isso eliminou todo o barulho. Solicito permissão para me dirigir ao conselho. Vetinar olhou para ela. Seu rosto azul estava quase branco agora. Seus antebraços estavam pendurados ao lado do corpo, inúteis. Embaixador Shen, disse ele, acho que o senhor tem muito a explicar. Helena assentiu lentamente. Sim, ela concordou. Eu faço, e vou. Mas primeiro, preciso que todos entendam uma coisa. Ela olhou ao redor da câmara, encontrando os olhos de espécie após espécie, de ser após ser. Ninguém vai te machucar. Ninguém vai conquistar você. Ninguém vai escravizar você. O que você acabou de testemunhar não foi uma invasão. Não era o início de uma nova guerra, ela fez uma pausa. Foi proteção. Foi o que a humanidade tem preparado fazer por 847 anos. E agora vou lhe contar a verdade sobre minha espécie. A verdade que escondemos durante quase um milênio. A verdade sobre por que escolhemos ser agricultores quando poderíamos ter sido muito mais. A frota fantasma continuou a aproximar-se, silenciosa, paciente, esperando. E a galáxia esperou com ele, prestes a descobrir o maior segredo que nunca conheceu. O silêncio na Câmara do Conselho era pesado. Pressionava todos os presentes, tornando difícil respirar, difícil pensar. Na tela principal, a frota fantasma parou de se mover. 15.000 naves negras pairavam no espaço como uma parede noturna, esperando. Eles estavam a menos de uma hora do Concordance Prime. A embaixadora Helena Shen caminhou lentamente da seção humana até o pódio central. Todos os olhos a seguiram. Cada sensor rastreava seu movimento. Durante 800 anos, os humanos foram invisíveis. Agora, de repente, eles eram a única coisa que alguém conseguia ver. Helena chegou ao pódio e virou-se para o conselho. Seu rosto estava calmo, mas havia algo em seus olhos. Algo velho, algo pesado. 847 anos atrás, ela começou, uma nave de exploração Fanari descobriu a Terra. A humanidade era jovem então. Tínhamos apenas começado a explorar o nosso próprio sistema solar. Tivemos grandes sonhos sobre a galáxia. Imaginamos encontrar alienígenas sábios que compartilhariam conhecimento conosco. Imaginávamos nos tornar parte de algo maior. Ela fez uma pausa. Em vez disso, encontramos a verdade. A galáxia não era um lugar de sabedoria e partilha. Era um lugar de impérios e conquistas. Os fortes tiraram dos fracos. Os fracos serviram ou morreram. Não havia lei, mas poder. Não havia justiça, mas força. Os representantes moviam-se desconfortavelmente em seus assentos. O que Helena disse não foi educado, mas não foi falso. Quando nos juntamos à União Galáctica, tivemos uma escolha. Poderíamos construir frotas e tentar competir com espécies que viajavam pelas estrelas há milhões de anos, ou poderíamos encontrar outra maneira. As mãos de Helena agarraram o pódio.
Escolhemos outro caminho. Vocês escolheram ser agricultores, disse o alto chanceler Vetinar. Havia amargura em sua voz. Você escolheu não ser nada. Não, Helena disse calmamente. Escolhemos parecer que não somos nada. Há uma diferença. Ela tocou um controle no pódio. A tela principal mudou. Agora mostrava a Terra, azul, verde e branca, flutuando no espaço, linda. Superficialmente, nos tornamos exatamente o que a galáxia esperava, agricultores, artistas, filósofos. Cultivávamos alimentos, escrevíamos poesia, discutíamos ideias, éramos pacíficos, éramos inofensivos, éramos esquecíveis. A tela mudou novamente. Agora mostrava outra coisa, um lugar de escuridão entre galáxias, um lugar onde nada deveria existir, mas abaixo da superfície, nos lugares profundos, nos espaços entre dimensões que outras espécies ainda não tinham descoberto, fizemos outra coisa, nos preparamos. A imagem se expandiu. Naquele espaço escuro, estruturas tornaram-se visíveis, estruturas maciças, estaleiros que se estendiam por anos-luz, fábricas que construíam armas de design impossível, instalações de treino onde os humanos viveram toda a sua vida aprendendo as artes da guerra. Durante 847 anos construímos, continuou Helena, pesquisamos física que a galáxia considerava impossível. Desenvolvemos armas que funcionam com base em princípios que seus cientistas não descobriram. Construímos naves em dimensões que seus sensores não conseguem detectar e treinamos tripulações. Geração após geração, famílias que viveram e morreram no vazio, nunca vendo a Terra, nunca conhecendo qualquer outra vida, todas esperando, todas se preparando para o dia em que poderiam ser necessárias. A câmara estava completamente silenciosa, ninguém sendo movido, ninguém sendo falado. Chamamos isso de Terra Obscura, disse Helena. A Terra Escura, 15.000 naves, tecnologia 500 anos além de qualquer coisa na galáxia conhecida, e tripulações que passaram toda a sua existência treinando com um propósito, proteger, conquistar, sibilou o representante Seller, você quer dizer conquistar. Helena se virou para encarar a cobra como se fosse, sua expressão não mudou. Se quiséssemos conquistar representante, teríamos feito isso há séculos, há muito tempo. Poderíamos ter conquistado esta galáxia em qualquer momento dos últimos 500 anos. Nós optamos por não fazer isso, você entende? Optamos por não fazê-lo, mas por que a embaixadora Trix perguntou com a voz baixa e confusa? Por que esconder tanto poder? Por que fingir ser fraco quando você era tão forte? Helena ficou quieta por um momento. Quando ela falou novamente, sua voz estava mais suave porque a humanidade aprendeu uma lição há muito tempo, uma lição terrível. Antes de conhecermos outras espécies, passamos milhares de anos fazendo uns aos outros o que a nave devia à galáxia. Lutamos guerras, cometemos genocídios, escravizamos, torturamos e destruímos. Éramos tão maus quanto qualquer espécie que já existiu. Ela fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. E então vimos o que havíamos nos tornado. Olhamos para nós mesmos e sentimos vergonha, uma vergonha profunda. Quase nos destruímos antes de encontrarmos uma maneira melhor. Aprendemos que poder sem sabedoria é destruição, força sem misericórdia é crueldade. A capacidade de prejudicar não significa nada se você não puder escolher não prejudicar. Helena olhou ao redor da câmara novamente. Quando nos juntamos à galáxia, vimos os mesmos padrões se repetindo, os fortes tirando dos fracos, os poderosos destruindo os indefesos. E sabíamos que se revelássemos a nossa força, nos tornaríamos parte desse padrão. Outros nos temeriam, o medo cria inimigos. Os inimigos criam a guerra cria o sofrimento. Não queríamos ser outro império. Não queríamos ser outro ofício. Então você se escondeu, disse o chanceler. Então nos escondemos, Helena concordou. Tornamo-nos agricultores, tornamo-nos invisíveis. Deixamos outras espécies se sentirem poderosas. Deixamos outras espécies pensarem que estavam no controle. E todos os dias, durante 847 anos, optamos por não utilizar a energia que construímos. Todos os dias escolhemos a paz. Ela voltou para a tela principal. A frota fantasma ainda esperava ali, silenciosa e imóvel.
Mas também fizemos uma promessa a nós mesmos, uma promessa a todos os seres humanos que já viveram. Nunca mais ficaríamos parados enquanto inocentes eram destruídos. Nunca mais assistiríamos ao genocídio e não faríamos nada. Se chegasse o dia em que o mal ameaçasse consumir tudo, nós agiríamos. Nós protegeríamos. A voz de Helena ficou mais dura agora. A nave veio para conquistar esta galáxia. Eles vieram para escravizar bilhões. Eles vieram para destruir civilizações. Eles vieram para fazer exatamente o que a humanidade já fez consigo mesma. E isso, deputados, é a única coisa que nunca permitiremos. Nunca, nem enquanto a humanidade existir. A Câmara permaneceu em silêncio. Helena continuou. Não queríamos nos revelar. Esperávamos que nunca precisaríamos. Durante 800 anos, esperávamos que a galáxia aprendesse a proteger-se. Esperávamos que a paz se tornasse mais forte que a guerra. Esperávamos que os seres escolhessem a cooperação em vez da conquista. Ela balançou a cabeça lentamente. Mas a esperança não é suficiente. A nave provou que 12.000 navios de guerra, 40 sistemas conquistados, bilhões de escravos. Isso é o que acontece quando ninguém é forte o suficiente para dizer não. Isso é o que acontece quando se permite que o mal cresça incontestado. Na tela, os destroços da armada flutuante flutuavam no vazio. Milhares de naves destruídas, a maior força militar que a galáxia já viu, reduzidas a nada em 11 minutos. Agora você sabe o que aconteceu, disse Helena. Você sabe o que é a Frota Fantasma. Você sabe de onde veio. Você sabe quem somos. Ela recuou do pódio. A questão agora é, o que acontece a seguir? O silêncio se estendeu. Finalmente, o alto-chanceler Vetinar falou. O que? O que você quer de nós, embaixador Shen? O que a humanidade exige? Helena olhou para ele por um longo momento. Então lentamente ela sorriu. Era um sorriso triste, um sorriso cansado. Nada, ela disse. Vetinar piscou os 4 olhos. Nada? Nada. Nós não queremos seus mundos. Não queremos seus recursos. Não queremos a sua obediência, a sua adoração ou o seu medo. Não queremos absolutamente nada de você. Então por quê? Perguntou Trix. Por que construir uma frota dessas? Por que se esconder por tanto tempo? Por que nos salvar? Qual é o sentido se você não quer nada em troca? Helena ficou quieta por um momento. Quando ela falou, sua voz era muito suave. Porque estava certo. Porque seres inocentes iriam morrer e poderíamos impedir isso, e foi o que fizemos. Porque foi isso que a humanidade decidiu ser. 800 anos atrás, nem conquistadores, nem governantes, protetores. Protegemos porque a proteção é boa. Economizamos porque economizar é bom. Não precisamos de outro motivo. Não precisamos de recompensa. Ela olhou ao redor da câmara uma última vez. A frota tarobscura retornará ao vazio. Continuaremos observando. Continuaremos esperando. A humanidade voltará a ser agricultora, artista e filósofa. Nada vai mudar. Você provavelmente nos esquecerá novamente em algumas gerações. Tudo bem. É isso que queremos. A voz de Helena ficou firme. Mas lembre-se disso. Existem protetores na escuridão. Se alguma espécie tentar fazer o que a arte tentou fazer, se algum império se erguer para escravizar e destruir, enfrentará o mesmo destino. Não porque queiramos poder, não porque queiramos controle. Mas porque algumas coisas estão erradas e alguns erros devem ser interrompidos. Ela se virou e começou a caminhar de volta para seu lugar. Essa é a verdade da humanidade. É isso que escondemos há 847 anos. Agora você sabe. Atrás dela, a frota fantasma esperava no vazio, silenciosa, paciente, pronta. E pela primeira vez na sua história, o Conselho Galáctico não teve nada a dizer. A câmara permaneceu congelada por quase 5 minutos depois que Helena Shen voltou ao seu lugar.
200 espécies, alguns dos seres mais poderosos da galáxia, permaneceram em completo silêncio. Eles não sabiam o que dizer. Eles não sabiam o que pensar. Finalmente, o representante Sailor desenrolou-se do seu mastro e dirigiu-se para o centro da sala. Suas escamas captaram a luz quando ele se virou para a seção humana. Você nos enganou, ele sibilou. A raiva em sua voz era clara. Durante 800 anos, você mentiu. Você fingiu ser fraco. Você fingiu ser inofensivo. Você nos viu lutar, lutar e morrer. E você não fez nada. Você tinha o poder de parar as guerras. Você tinha o poder de economizar milhões. E você escolheu se esconder. Helena olhou para ele com calma. Sim, você não sente vergonha, Sailor exigiu? Você não sente culpa por todas as vidas que poderia ter salvado? Helena ficou quieta por um momento. Quando ela falou, sua voz estava pesada com algo antigo e doloroso. Todos os dias, disse ela, todos os dias durante 847 anos, a humanidade sentiu esse peso. Assistimos a conflitos que poderíamos ter encerrado. Vimos um sofrimento que poderíamos ter interrompido. E não fizemos nada. Ela se levantou lentamente. Você sabe o quão difícil isso foi? Você tem ideia de quanto custa ter energia e optou por não usá-la? Ver seres morrerem e saber que você poderia salvá-los, mas também saber que salvá-los daria início a algo pior? Ela avançou novamente, desta vez não para o pódio, mas para ficar no meio da câmara cercada por rostos alienígenas. Fizemos um cálculo terrível e cruel. Se revelássemos o nosso poder, outras espécies nos temeriam. Esse medo se transformaria em ressentimento. O ressentimento se transformaria em aliança contra nós. E eventualmente a guerra viria. Uma guerra muito maior do que qualquer outra que a galáxia já viu. Uma guerra que mataria não milhões, mas trilhões. Ela olhou diretamente para Sailor. Então nos escondemos. Vimos pequenas guerras acontecerem para que a grande guerra não acontecesse. Deixamos milhares morrerem para que bilhões pudessem viver. Escolhemos o mal menor para evitar o maior. Essa é uma desculpa conveniente, disse Sailor friamente. Não é uma desculpa, Helena respondeu. É uma confissão. Nós sabemos o que fizemos. Sabemos o custo de nossa escolha. Todo ser humano vivo carrega esse fardo. É o preço de ser um protetor. Você não pode salvar todos. Você só pode tentar economizar ao máximo. A embaixadora Trick levantou-se, seu pequeno corpo tremendo. Mas por que se revelar agora? Se a sua estratégia era permanecer oculta, por que nos mostrar a verdade? Helena se virou para ela porque os Kratra eram diferentes. O Kratra não foi uma guerra pequena. Eles não eram um conflito regional. Eles estavam vindo para conquistar tudo. Todas as espécies, todos os mundos, todos os seres da galáxia teriam sido escravizados ou mortos. Esse não era um pequeno mal que poderíamos ignorar. Essa foi a grande guerra que estávamos tentando evitar. Ela abriu as mãos. Não tivemos escolha. Ou nos revelamos ou deixamos a galáxia cair. E quaisquer que fossem os nossos pecados, quaisquer que fossem os nossos segredos, não poderíamos permitir isso. A humanidade pode estar disposta a observar pequenos males acontecerem, mas nunca ficaremos de braços cruzados diante da escuridão total. O alto chanceler Vetinar inclinou-se para a frente na cadeira. Embaixador Shen, devo fazer uma pergunta direta. Devo saber a verdade. Pergunte, disse Helena. Você diz que não quer nada de nós. Você diz que voltará a ser fazendeiro. Mas como podemos acreditar em você? Você mente há 800 anos. Por que deveríamos confiar em qualquer coisa que você diz agora? Helena assentiu. Foi uma pergunta justa. Você não deveria confiar em nós, ela disse. Pelo menos não com palavras. Palavras são fáceis. Qualquer um pode falar palavras. O Kratra também fez promessas. Antes de conquistarem o primeiro mundo, as palavras não significavam nada.
Ela enfiou a mão no bolso e tirou um pequeno dispositivo. Ela apertou um botão. A tela principal mudou. Deixe-me mostrar como é a confiança. A tela agora mostrava um mundo lindo com oceanos azuis e florestas verdes. Ele pairava no espaço, pacífico e vivo. Este é o planeta que os humanos chamam de New Haven. Helena disse, é um dos 12 mundos colônias que estabelecemos no vazio, longe de qualquer mapa estelar. É habitado há 300 anos. 7 bilhões de humanos vivem lá. Ela apertou o outro botão. A visualização mudou para mostrar o espaço ao redor do planeta. Não havia defesas visíveis, nem plataformas de armas, nem satélites defensivos, nada. New Haven não tem proteção militar, continuou Helena. Não tem armas. Não tem escudos. Se alguma espécie quisesse atacá-lo, poderia destruí-lo facilmente. Murmúrios se espalharam pela câmara. Esta é a prova, disse Helena. Nós mostramos a você onde nosso povo mora. Nós mostramos que eles estão indefesos. Se estivéssemos planejando conquistá-lo, nós lhe daríamos tal fraqueza para explorar? Se fossemos seus inimigos, entregaríamos um refém a você? Ela desligou o aparelho. A força da humanidade não está apenas na nossa frota. Nossa força está em nossa disposição de ser vulneráveis. Confiamos que você não atacará New Haven. Confiamos em você para não machucar nosso povo. E em troca, pedimos que você confie em nós para não machucar os seus. A câmara estava silenciosa novamente, mas era um tipo diferente de silêncio. Nem choque, nem medo. Outra coisa, algo como compreensão. Você poderia ter guardado esse segredo, disse Vetinar lentamente. Você poderia ter nos mostrado seu poder sem nos mostrar sua fraqueza. Por que você nos contou sobre New Haven? Helena sorriu levemente. Porque a confiança é uma dádiva, chanceler. Deve ser dado gratuitamente para valer alguma coisa. Estamos lhe dando nossa confiança. O que você fizer com ela nos dirá que tipo de galáxia esta realmente é. Seguiu-se um longo silêncio. Então, surpreendentemente, foi o enorme ser rochoso quem falou. Sua voz retumbou como um terremoto. Eu vivi por 3.000 anos, disse ele. Já vi impérios crescerem e caírem. Já vi espécies irem e virem. Tenho visto muito mal e pouco bem. Ele fez uma pausa. Nunca vi uma espécie revelar a sua fraqueza àqueles que poderia destruir. Nunca vi tanta confiança ser dada tão livremente. Eu não entendo completamente a humanidade. Talvez nunca o faça, mas acredito em si, embaixador Shen. Eu acredito que você é o que diz que é. Um por um, outros representantes começaram a falar. Alguns ainda estavam com raiva, alguns estavam assustados, mas muitos lentamente começaram a expressar outra coisa. Respeito, admiração e até gratidão. E os sobreviventes da nave, alguém perguntou? Os navios que se renderam, o que acontecerá com eles? Eleanor assentiu, uma boa pergunta. Não iremos destruí-los. Não os escravizaremos. Não vamos nem puni-los. Isso causou nova confusão. Eles vieram para nos destruir, disse Sailor. Eles vieram para conquistar e matar. E você vai simplesmente deixá-los ir? Não, Helena disse. Não vamos deixá-los ir. Nós os ajudaremos. Ela sinalizou e a tela mudou novamente. Agora mostrava outro planeta. Este era mais acidentado que New Haven, com terreno rochoso e paisagens duras, mas era habitável. Este mundo foi preparado para os sobreviventes das naves, explicou Helena. Tem abrigos, comida, água e tudo o que precisam para sobreviver. Nós os levaremos para lá. Daremos a eles ferramentas e recursos. Daremos-lhes a oportunidade de construir uma nova sociedade. Mas por quê? Trix perguntou, genuinamente confuso. Eles são seus inimigos. Eles teriam destruído você. Helena olhou para ela por um longo momento. Truques representativos, você sabe por que a humanidade quase se destruiu? Truques balançou a cabeça. Por que acreditamos que os inimigos eram problemas a serem eliminados?
Acreditamos que a única maneira de parar o mal era destruir aqueles que o cometeram. Mate o inimigo e a guerra termina. Simples, limpo, final. A voz de Helena ficou mais baixa. Mas nunca funcionou. Cada inimigo que destruímos criou mais inimigos. Filhos que queriam vingança por seus pais. Filhas que queriam justiça para suas mães. Nações que se lembraram de erros antigos. A matança nunca parou porque o ódio nunca parou. A violência criou mais violência. A morte criou mais morte. Foi um ciclo sem fim. Ela olhou ao redor da câmara. Quando a humanidade finalmente interrompeu esse ciclo, não foi porque nos tornamos mais fortes. Foi porque nos tornamos mais sábios. Aprendemos que os inimigos não são problemas a serem eliminados. São seres a serem transformados. Você não destrói o mal destruindo a pessoa má. Você destrói o mal mostrando à pessoa má que existe uma maneira melhor. Ela apontou para a tela. A arte aprendeu que a conquista era o único caminho. Toda a sua cultura foi construída sobre a ideia de que os fortes devem governar e os fracos devem servir. Isso é mal, sim. Mas é um mal aprendido. E o que é aprendido pode ser desaprendido. A voz de Helena era firme. Daremos uma chance aos sobreviventes da nave. Uma chance de construir algo diferente. Uma chance de se tornar algo diferente do que eram. Talvez eles desperdicem essa chance. Talvez eles se apeguem aos seus velhos hábitos e tentem reconstruir o seu império. Se assim for, iremos detê-los novamente. Mas talvez, apenas talvez, alguns deles vejam outro caminho. Talvez alguns deles se tornem algo melhor. Ela sorriu levemente. Essa esperança, representantes, vale mais do que a sua destruição jamais poderia valer. É por essa esperança que a humanidade escolhe a misericórdia, mesmo quando a vingança seria mais fácil. A câmara estava silenciosa, mas agora era um silêncio pensativo. Um silêncio contemplativo. O alto-chanceler Vetinar levantou-se lentamente. Embaixador Shen, disse ele, servi neste conselho há 70 anos. Já vi muitas coisas, mas nunca vi nada como hoje. Nunca conheci uma espécie como a humanidade. Ele fez um gesto formal de respeito. Em nome do Conselho Galáctico, agradeço-vos por nos salvarem, por confiarem em nós, por nos mostrarem que o poder é mais do que destruição. Helena inclinou a cabeça ligeiramente. Não precisamos de agradecimentos, chanceler. Fizemos o que era certo. Isso é o suficiente. Mas ao voltar ao seu lugar, sentiu o peso de 800 anos pesando sobre seus ombros. O segredo foi revelado. A verdade era conhecida. A humanidade nunca poderia voltar a ser invisível. O futuro era incerto, mas foi um futuro que a humanidade escolheu. Um futuro de abertura em vez de esconderijo. Um futuro de confiança em vez de medo. Para melhor ou para pior, tudo mudou. 3 dias se passaram desde a batalha. 3 dias desde que a frota fantasma apareceu do nada e destruiu a maior armada da história galáctica. 3 dias desde que a verdade sobre a humanidade foi revelada a uma galáxia atordoada. A notícia se espalhou por todos os cantos do espaço conhecido. Bilhões de seres assistem repetidamente às gravações da batalha. Outros trilhões ouviram as palavras de Helena Shen, traduzidas para todos os idiomas. Pela primeira vez na história, todos conheciam os agricultores que eram guerreiros secretos. A espécie simples que escondia um poder impossível. As reações foram mistas. Algumas espécies comemoraram. Eles chamaram os humanos de heróis e salvadores. Eles enviaram mensagens de gratidão à Terra para Concordância Prime. Em uma dúzia de mundos, os humanos que viviam tranquilamente entre outras espécies de repente se viram tratados como convidados de honra. Outras espécies reagiram com medo. Se os humanos esconderam tal poder por tanto tempo, o que mais estariam escondendo? Eles poderiam ser confiáveis? Deveriam ser formadas alianças contra eles antes que fosse tarde demais? O pânico se espalhou em alguns mundos, embora os humanos não tivessem feito nada de ameaçador. E algumas espécies simplesmente sentiram vergonha.
Durante 800 anos, eles desprezaram a humanidade. Eles trataram os humanos como criaturas simples, úteis para o cultivo de alimentos, mas nada mais. Agora eles entendiam o quão errados estavam. A vergonha era difícil de carregar. No Concordance Prime, o conselho ainda estava em sessão. Eles estavam debatendo há 3 dias seguidos, mal parando para descansar. O que a revelação da humanidade significou para o futuro? Que políticas devem ser feitas? O que deveria mudar? A embaixadora Helena Shen sentou-se no seu lugar habitual, observando os debates com olhos cansados. Ela havia respondido centenas de perguntas naqueles 3 dias, as mesmas perguntas repetidas vezes. Por que você se escondeu? Quão poderoso você é realmente? O que você quer de nós? Ela deu as mesmas respostas todas as vezes. Às vezes os seres acreditavam nela, às vezes não. Mas os debates não eram mais sua preocupação. Outros decidiriam como a galáxia reagiria ao segredo da humanidade. O trabalho de Helena estava terminado. Ela havia revelado a verdade. Agora ela só queria descansar. Um sinal suave chegou ao seu comunicador pessoal. Ela olhou para ele e se levantou em silêncio. Com licença, ela murmurou para seus assessores, preciso cuidar de uma coisa. Ela saiu da câmara e caminhou pelos corredores do Concordance Prime até chegar a um deck de observação privado. A sala estava vazia, exceto por uma pessoa, uma mulher humana de uniforme preto parada junto à janela. Olhando para as estrelas, a almirante Sarauconco, comandante da frota Terra Obscura. Helena caminhou para ficar ao lado dela. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. Eles apenas olharam para as estrelas juntos. Como estão suas tripulações? Helena finalmente perguntou. Sarah ficou quieta por um momento, cansada, aliviada. Alguns deles estão chorando. Eles passaram a vida inteira treinando para uma batalha que talvez nunca acontecesse. Agora isso veio e se foi, e eles não têm certeza do que sentir. Ela se virou para olhar para Helena. Alguns deles estão pedindo para ir para casa, para ver a terra. Muitos deles nunca estiveram lá. Seus avós nasceram no vazio. Eles só ouviram histórias sobre céus azuis em florestas e oceanos verdes. Helena acenou com a cabeça, eles podem ir se quiserem. Eles conquistaram esse direito. Mas a maioria deles não irá, disse Sarah calmamente. A maioria deles retornará ao vazio. De volta aos seus postos, de volta à espera. Por quê? Sarah sorriu, mas era um sorriso triste. Porque o trabalho não está feito. Os Krata foram derrotados, mas haverá outros. Sempre há outros. Alguém, em algum lugar, decidirá que a conquista é mais fácil do que a cooperação. Alguém construirá um exército e tentará tomar o que não lhe pertence. Quando isso acontecer, precisamos estar prontos. Ela olhou de volta para as estrelas. Esse é o fardo de ser um embaixador protetor. O trabalho nunca termina. O relógio nunca termina. Você não pode salvar a galáxia uma vez e depois descansar. Você deve salvá-lo de novo e de novo, para sempre. Helena estava quieta. Ela entendeu. Ela carregou o mesmo fardo durante 30 anos como embaixadora. O peso do saber, o peso do fingir, o peso dos segredos. Falei com o conselho sobre os sobreviventes do Krata, disse Helena. Eles concordaram em nos deixar cuidar da sua reabilitação. Nenhuma outra espécie deseja essa responsabilidade. Sarah assentiu. Já os transportamos para o novo mundo. A maioria deles ainda está confusa. Alguns estão com raiva. Alguns tentaram atacar nosso pessoal. Alguma vítima? Nenhum. Nosso pessoal é treinado para isso. Eles sabem ser pacientes. Eles sabem esperar. Sarah fez uma pausa. Há um Krata que está pedindo para falar com um líder humano, o almirante Vorat. Ele sobreviveu à batalha. Ele quer entender. Helena ergueu uma sobrancelha. Entender o quê? Tudo, eu acho. Por que salvamos seu povo? Por que não os destruímos quando tivemos oportunidade?
Por que estamos ajudando aqueles que vieram nos escravizar? Sarah encolheu os ombros. Ele está lutando. Toda a sua compreensão da realidade foi quebrada. Ele não sabe como processar isso. Helena pensou sobre isso. Eu gostaria de falar com ele. Algum dia, quando as coisas se acalmarem, eu providenciarei isso. Eles ficaram em silêncio novamente. Do lado de fora da janela, um dos navios fantasmas era visível. Uma forma negra contra as estrelas, esperando para retornar ao vazio. Esperando para retomar sua patrulha eterna. Você acha que valeu a pena? Helena perguntou baixinho. 800 anos de esconderijo. 800 anos de observação e espera. Valeu a pena no final? Sarah considerou a questão por um longo tempo. Não sei, ela finalmente admitiu. Eu sei o que evitamos. A galáxia ainda está livre. Ainda estão vivos bilhões de seres que teriam sido escravizados. Isso importa. Isso tem que importar, ela fez uma pausa. Mas também sei o que perdemos. Gerações de humanos que nunca viram a luz solar. Famílias que viveram e morreram no vazio. Nunca sabendo nada além do dever. Crianças que foram treinadas para a guerra antes de poderem andar. Desistimos de tantas coisas para nos tornarmos protetores. Às vezes me pergunto se desistimos demais. Helena não tinha resposta para isso. Não houve resposta. Foi uma daquelas questões que nunca poderiam ser totalmente resolvidas. A galáxia sabe sobre nós agora, disse Helena. As coisas vão mudar. Algumas espécies nos odiarão. Alguns nos temerão. Alguns tentarão nos usar. Nada jamais será o mesmo. Não, Sarah concordou. Não vai. Ela se virou para encarar Helena completamente. Mas isso não é necessariamente ruim. Talvez a galáxia precisasse saber. Talvez seja a hora da humanidade sair das sombras e fazer parte das coisas abertamente. Estamos nos escondendo há tanto tempo. Talvez seja a hora de parar. Helena sorriu levemente. Esta é uma visão muito otimista para o comandante de uma frota secreta. Sarah devolveu o sorriso. Alguém tem que ser otimista. Se os protetores perderem a esperança, que chance terá mais alguém? Atrás deles, a porta se abriu. Um dos assessores de Helena entrou parecendo arrependido. Embaixador, lamento interromper. O conselho está solicitando sua presença. Querem discutir os termos do novo relacionamento da humanidade com a União. Helena suspirou. Mais debates, mais perguntas, mais explicações. O trabalho da diplomacia nunca terminou, tal como o trabalho da proteção. Estarei aí em breve, ela disse. O assessor assentiu e saiu. Helena voltou-se para o almirante Okonkwo. Suponho que isso seja um adeus por enquanto. Sarah estendeu a mão e Helena apertou-a. Cuide da galáxia, embaixador. Estaremos observando do vazio, como sempre. E vocês se cuidem, Helena respondeu. Vocês não são apenas protetores, vocês também são pessoas. Não se esqueça disso, Sarah sorriu. Vamos tentar, eles se separaram. Helena voltou à câmara do conselho para enfrentar mais dúvidas e mais medos. Sarah retornou à sua nave para se juntar à frota que protegeu a galáxia em segredo por 800 anos. Horas depois, a frota terabscura começou a se mover. Uma por uma, as naves negras ativaram seus impulsos dimensionais. Um por um, eles saíram do espaço normal, retornando ao vazio entre as dimensões onde nenhum sensor poderia segui-los. Na Câmara do Conselho, os representantes os assistiram na tela principal. Alguns sentiram alívio, alguns sentiram medo, alguns sentiram tristeza. Helena Shen assistiu com o coração mais pesado de todos. Ela sabia o que aqueles navios representavam. Ela conhecia o sacrifício de cada humano que serviu neles. Ela sabia o peso que eles carregavam, o fardo da proteção que nunca acabava. O último navio desapareceu. A tela não mostrava nada além de um espaço vazio onde coisas impossíveis haviam acontecido. O embaixador Shen, o alto chanceler, disse calmamente, eles voltarão? Helena olhou para ele.
Só se forem necessários, disse ela, só se algo ameaçar a galáxia novamente. Caso contrário, eles vão esperar. Eles vão assistir. Eles protegerão das sombras como sempre fizeram. Ela se voltou para a tela. Essa é a natureza de TRU, força, chanceler. Não se trata do que você pode destruir. É sobre o que você escolhe proteger. E a humanidade sempre escolherá proteger. Isso é quem somos. É assim que sempre fomos. Longe, no vazio entre as galáxias, 15.000 naves retomaram a sua eterna patrulha. Suas tripulações voltaram às rotinas, treinando, observando, esperando. Eles não sabiam quando seriam necessários novamente, talvez nunca, talvez amanhã. Isso não importava. Eles estariam prontos, estariam sempre prontos. Esse era o fardo de sermos protetores da humanidade. E foi um fardo que carregaram com orgulho. Em um deck de observação silencioso, um jovem humano da tripulação olhava para a escuridão sem fim. Ele nunca tinha visto a Terra. Ele nunca sentiu vento, chuva ou luz solar. Ele nasceu no vazio, como seus pais e avós antes dele. Mas ele sabia por que estava aqui. Ele sabia o que protegia. E ele sabia que em algum lugar da galáxia que ele nunca veria, bilhões de seres viviam livres por causa de seu sacrifício. Isso foi o suficiente. Tinha que ser o suficiente. Ele sorriu suavemente e voltou às suas funções. A vigilância continuou. Os protetores resistiram. E a galáxia por enquanto estava segura.